Vamos ler todos juntos, assentados como estamos mesmo. Vamos ler esse texto a uma só voz. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que esses outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele dizer pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o por espelho, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aparecem ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam filhos que seriam discípulos. Amém? Paizinho querido, abençoa-nos agora, ilumina as nossas mentes e fala aos nossos corações. Traz-nos, Senhor, para o lugar da Tua presença, da Tua vontade. Tira-nos, Senhor, do conforto, da nossa culpa ou da nossa tristeza. Tira-nos, Senhor, desses momentos de trevas, semelhantes ao que viveu o apóstolo Pedro, querendo ser filhos da luz, teus filhos a teu serviço. Abençoa-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos aqui para a nossa provocação direta. Poderia descongelar isso? Descongelou, beleza. Né? Então eu vou voltar um pouquinho. Primeiro tem que ligar o aparelho de teste. Então, nosso tema de hoje, o nosso título é O Amor. Vamos juntos? O amor que restaura e chama de novo. Isso está claro, é o Evangelho da segunda oportunidade. Nesse texto, nós continuamos o sermão de domingo passado, quando Jesus restaura os seus discípulos à missão, traz todos para Galiléia, onde ele havia começado com eles, e recomeça a missão. Mas deixamos o caso de Pedro para hoje, para a gente conversar hoje, que é a restauração de Pedro, o amor que restaura e chama de novo. O Senhor quer sempre nos trazer para perto.
restaurar a nossa condição, o nosso trabalho, a nossa disposição, a nossa comunhão com Ele. Então vamos adiante. A provocação é essa: você está preocupado com a tua imagem diante da sociedade? Ou você verdadeiramente está preocupado com o que Jesus vai pensar de você, vai olhar para você e encontrar no seu coração? É essa a pergunta, traduzindo a pergunta ali: o que mais te preocupa? Recuperar a sua imagem diante das pessoas ou restaurar seu coração diante de Cristo? E aí você tem que responder. O que é que mais te preocupa? Ou é um ou é outro? Ai, não, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Você já ouviu isso em algum lugar, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Eu não vou com essa roupa não, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu não vou fazer tal coisa, o que as pessoas vão pensar de mim? Normalmente, a nossa consciência trabalha com esse elemento limitador, que é o outro, o grande outro. O grande outro é a sociedade, que pressiona a nossa consciência. Sem pressionar, somos pressionados. A sociedade coloca essa influência, esse peso sobre nós. Por isso é que a gente pensa duas vezes em fazer alguma coisa que possa nos trazer desonra, possa nos trazer tristeza, possa nos trazer vergonha. E Pedro passou por uma situação muito delicada. Vocês sabem, o contexto desse texto aqui de Pedro é aquele lá. Ó. São dois fatos, ali um próximos ao outro. O momento em que Jesus está com os discípulos na última ceia e Jesus avisa a Pedro: Pedro, Satanás quis te cirandar, mas eu roguei ao Pai. Por isso, quando te converteres, apacenta os teus irmãos. Apacenta os teus irmãos. Aí Pedro diz: não, Senhor, de forma alguma. Eu jamais te abandonarei. Eu estou disposto a ir contigo até o fim. Se for espada, é espada. Se for morte, é morte. Eu não sou que nem esse pessoal que está aí te acompanhando. Esse nosso grupo de discípulos covardes. Eu sou diferente. Eu sou Pedrão. Resolvo tudo no braço. E ele, de fato, puxou a espada lá no Getsemane e cortou. Era para ter cortado a cabeça do sobrinho, o Malco, né, sobrinho do sacerdote, mas como o rapaz desviou a cabeça, cortou a orelha. Jesus teve que colar a orelha do rapaz lá na hora. E depois Pedro, a outra cena é Pedro em volta da fogueira, lá no pátio da casa do sumo sacerdote. Mulherada vem, mulherada vai, gente sentada ali. Aí alguém reconheceu Pedro. Você é um dos discípulos dele. Eu estou te reconhecendo. Ele: não, de jeito nenhum, nem conheço esse homem, que é isso, não sei o que e tal. Negou Jesus uma vez. Né? E aí, passa a moça trazendo os refrescos e bolinho de chuva para o pessoal comer. Né? Fala: você é Galileu, aí, ó, reconhece pela sua fala, você é discípulo de Jesus, o Nazareno. Não, mulher, aí ele fica praguejando. Pô, filho, daqui a pouco o galo canta e ele olha para Jesus passando. Jesus olha para ele e ele sente o peso. Ele pisou na bola tremendamente com Jesus. Ele fracassou consigo mesmo. Fracassou consigo mesmo. Porque ele disse que ia fazer uma coisa e não fez. Se mostrou um covarde. Fracassou consigo mesmo e com Jesus. Então esse é o contexto. E a ideia central desse texto que nós estamos abordando é essa aí. Jesus não só perdoa Pedro, mas Jesus também restaura
o reencontra no seu lugar de culpa e o devolve à missão. Isso é um padrão para todos nós. O Senhor nos abalroa com o seu caminhão da graça e do perdão para nos abençoar. E aí a gente tem que dar uma resposta. Nós queremos subir nesse caminhão, queremos subir no ônibus de Jesus, no ônibus do amor a Jesus, porque o amor por Cristo é o fundamento do ministério. Se não tiver amor, não tem casamento, não tem aliança, não tem envolvimento. Você ama a Cristo mesmo? Se Jesus fizesse a pergunta que fez para Pedro, como é que seria? E é assim que Jesus começa. Começa a curar Pedro, confrontando com o amor. E o amor, relembrado daquele momento lá da ceia, da última ceia, em que Pedro falou: não, Senhor, eu não sou como os discípulos, eu te amo de verdade, eu vou contigo até o fim. Aí Jesus aqui, nesse versículo, ele lembra, né? Ele lembra que Simão, filho de João, você está lembrado do amor que você declarou para mim? Jesus não falou isso, mas Jesus estava indiretamente, ou melhor, sendo direto, né? Um soco no estômago. Amas-me mais do que estes outros? Pedro já deve ter ficado assim. Oh, meu Deus! Começou a doer de novo o coração, porque aquilo foram facadas que ele deu em si mesmo e deu em Jesus. Deu nas costas de Jesus. Né? E o Senhor pergunta uma vez: você me ama? Pergunta a segunda vez: e aí, ama mesmo? Repete 3 vezes, para lembrar as 3 negações de Pedro lá no pátio do sumo sacerdote, diante da fogueira. Eles estavam aqui diante de uma fogueira também, com comida, com pão, né? Com peixe. Não tinha Coca-Cola, com certeza. Né? Estavam ali, em comunhão, relembrando a última ceia, relembrando o dia que Pedro negou a Jesus 3 vezes, diante de uma fogueira. E olha, é o que Jesus está fazendo. Para você curar alguém, você precisa tratar as suas feridas. Para você restaurar alguém, você precisa primeiro ir ao coração, e é o que Jesus faz. Ele alcança até as áreas mais dolorosas da nossa história. O Senhor Jesus vai entrar na sua história agora, vai fazer você relembrar as feridas que estão no passado, que ainda estão abertas. Aquelas feridas que, quando você lembra, já te remete a um poço de angústia. O Senhor faz isso para curar você, para nos curar, para me curar, para curar você. Então isso é muito importante. A primeira lição que nós temos aí, vamos lá juntos? Deus não ignora nossas quedas, Ele as trata com verdade e misericórdia. Veja isso, Ele trata com verdade e misericórdia. Ele não dá um outro nome para a sua falta, para o seu erro. Ele dá um nome que é verdade, é aquilo mesmo. Às vezes, quando nós falamos: vou confessar os meus pecados, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, porque a gente tem medo da verdade, tem medo de relacionar: Senhor, eu sou pecador por causa disso. Dá nome aos bois, dá nome aos demônios, e a gente precisa dar nome aos demônios que perturbam a nossa vida, ao demônio que nos levou ao fracasso, à nossa queda. Jesus nos trata com verdade, mas também com misericórdia. Então não tenha medo de estar nas mãos do cirurgião, que é Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. Pedro enfrentou isso, foi doloroso, né?
Mas isso é importante, porque lá em Hebreus 4,15, nos lembra que Jesus é o nosso sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Ele é o verdadeiro, né? Humano. É Deus, mas é um ser humano, 100% humano, capaz de compadecer-se de nossas fraquezas. Ele pode, ele entende, ele morreu pelo meu e pelos seus pecados. Ele pode entender os limites das tuas possibilidades, da tua fraqueza, da tua força, limites da tua força. E ele se compadece, por isso ele trata com misericórdia, né? E aí é por isso que Paulo vai falar, como nós conversamos na sexta-feira, lá no capítulo 12 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, sobre a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então não se preocupa não. Aí Paulo fala, então mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque então quando sou fraco é que sou forte, porque o Senhor me faz forte. Então a gente tem que abrir o coração. Essa é a primeira lição, né? Lição que Deus não está de olhos fechados para os nossos fracassos, nem para os nossos erros, mas Ele nos trata com verdade e misericórdia. E o que fazer sabendo disso agora? A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que alguma coisa mudar na nossa vida. Precisamos parar de fugir da culpa e permitir que Jesus nos faça a pergunta principal: você ainda me ama? Poxa, como não amar alguém que se entregou por mim, que morreu no meu lugar, recebendo a culpa, recebendo o peso do meu pecado? Como não amar? Como não ser grato? Eu amo sim. Essa tem que ser a nossa postura, né? Quando somos confrontados pelo amor de Deus. A segunda coisa, o amor gera missão, né? Nesse momento, Jesus responde como uma ordem. Quando Pedro dá a resposta, Jesus responde como uma ordem sempre. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas 3 vezes, relembrando as 3 negações e também dando ênfase nessa questão do comprometimento de Pedro. O amor verdadeiro por Cristo sempre desemboca em serviço, cuidado e responsabilidade espiritual. E essa é a segunda lição que a gente tem que aprender. Amanhã, vamos lá, juntos. Amar Jesus não pode ser apenas sentimento, deve ser compromisso prático. Compromisso prático, essa é a palavra. Compromisso prático. Pedro, lá na sua epístola, no capítulo 1, verso 22, diz: amai-vos de coração ardentemente. Ele está falando para a igreja. Porque quem ama o Senhor Jesus, ama os seus irmãos, verdadeiramente, na prática, com firmeza. E João fala a mesma coisa. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Opa, pastor, pé na porta, espera aí. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. O amor ali é um amor sacrificial, de sujeição, de deixar os nossos interesses em favor do interesse do irmão, para abençoá-lo. Então, a resposta, qual deve ser? A resposta, vamos juntos? Deve ser compromisso, né? Quem ama a Cristo, cuida de pessoas, serve com humildade e vive para abençoar o rebanho de Cristo. Você já fez um compromisso com o Senhor verdadeiramente? No duro, firmeza. Você já fez um compromisso de serviço? Senhor, eu te amo. Porque eu amo o Senhor, eu vou amar aquele camarada, aquela moça, aquela pessoa entojada da igreja. Vou amar, porque o Senhor morreu por ela também na cruz.
Entendeu? Compromisso, é firmeza. 3, o discipulado tem custo. Jesus está falando para Pedro, ele chamou Pedro para caminhar. Pedro, vamos andar aí. Eu vou te dizer algumas coisas. Pedro, hoje você é um camarada livre. Você vai para onde você quer, mas vai chegar um tempo, Pedro, que você vai enfrentar dias de maturidade. Sabe como se define o de maturidade na ciência? Né? É a capacidade da pessoa absorver o sofrimento. É resiliência. Você leva a pancada, você segura, dobra, mas depois volta. É resiliência. É uma definição, um conceito da física. A régua, você dobra a régua de acrílico, depois você solta, ela volta a ficar planinha, retinha. Né? É assim. Maturidade é a capacidade de levar a pancada e levantar e continuar andando. Então, Jesus está falando, Pedro, discipulado tem preço, tem custo alto. E você está sendo chamado para isso, para ser esse exemplo de maturidade, de entrega e até de sofrimento. Você vai morrer numa cruz, Pedro. Quando ele viu que aquilo que Jesus falou para ele estava se realizando lá em Roma, ele e a esposa dele, a Porfia, né? Ele falou, que maravilha, começou a louvar a Deus, ficou alegre, feliz. Aos romanos olharam, o quê? Esse cabra está feliz porque vai morrer na cruz? É porque o Cristo também foi morto na cruz. Mas vamos chatear ele, vamos virar a cruz de ponta cabeça. Viraram a cruz de ponta cabeça, crucificaram a Pedro e viraram a cruz de ponta cabeça. Seguir a Cristo não é apenas experimentar conforto, é caminhar em obediência até o fim. Isso nos ensina na terceira lição. Vamos juntos? O chamado de Deus inclui o processo, perseverança e cruz. O que é processo? É aquele lá da receita, você vai um de cada vez, né? Você tem o livrinho de receitas, faz isso primeiro, depois aquilo, tá? Quebra os ovos, mistura o leite, tá? Romanos 1,17 diz justamente isso. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Eu sempre cito, né? São 2 versículos de fé em fé e de glória em glória. Né? 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória. Somos transformados na imagem e semelhança de Jesus. Né? A imagem do Cristo de glória em glória. Então a nossa vida é esse processo de santificação que também é de glorificação, de fé em fé. Enfrentando os problemas, as lutas com fé. Fé em fé, e de glória em glória, e assim cada vez mais a gente vai parecendo com Jesus. O sofrimento vai revelando o que tem dentro deste vaso de barro, que é Jesus Cristo, nosso tesouro. Aquela imagem que Paulo usa na segunda epístola aos Coríntios, que o nosso tesouro está em vasos de barro. A gente sofre. Quando sofre, o Senhor revela o seu tesouro, a preciosidade que está dentro de nós, que é justamente a sua glória. Filipenses 2,12 reafirma esse fator de processo que a gente tem responsabilidade. Né? Chamado de Deus inclui processo, perseverança e cruz. Negar-se a si mesmo e perseverar. Né? Desenvolver a vossa salvação. É o que diz o texto bíblico. Nós estamos ali no protagonismo do nosso crescimento, no poder do Espírito Santo, mas é de fé em fé. Não vem o poder antes, vem o poder para crer. Você crê, encara o problema, vence a provação, fica mais parecido com Jesus, e assim vai, de fé em fé, de glória em glória. Agora você entendeu que o pastor sempre fala de fé em fé, de glória em glória. Né?
que é processo. Né? E isso envolve o quê? Pagar o preço do discipulado. Está disposto a pagar o preço do discipulado? Ai, pastor, eu ando tão duro, né? Não tem dinheiro para nada. Jesus não está falando de dinheiro, meu irmão. Jesus está falando de envolvimento. Jesus está falando de comunhão. Jesus está falando de serviço para o reino de Deus. Vamos juntos aqui? A fé madura não busca apenas bênçãos, busca fidelidade, ser fiel. Ser fiel é o que o Senhor espera de nós, verdadeiramente. Amém? E por último, agora, Pedro já estava sabendo de tudo que Jesus queria, e aí estava vindo João lá atrás. Pedro ficou incomodado. O que ele fez? Ele fez o que ele tinha feito na noite da última ceia. Ele se comparou. O que ele foi fazer? Que encabeça o nosso quarto. Não compare sua caminhada. Não tem necessidade de você comparar a sua caminhada com a caminhada do outro, da outra. Não tem necessidade. Pedro pisou na bola, negou a Jesus. Ele não tinha nada que se comparar aos seus irmãos discípulos. E agora não tinha nada que cutucar o Senhor Jesus por causa do João. O João, gente boa que escreve este evangelho. Quando Pedro pergunta sobre o outro discípulo, Jesus fala: que te importa? Quando a ti segue, não é do teu pecúlio. Jesus falou assim bem para ele: não é da tua conta, não, filho. O que vai acontecer com o João, se ele vai viver, não vai viver, vai viver eternamente sobre a terra, se ele está entre nós aqui andando ainda, um velhinho? Não. Não te importa. Quanto a ti, segue-me. Você tem que se preocupar agora com isso. Você me seguir, tomar a sua cruz e ir até o fim. O Senhor ensina que cada discípulo tem uma história e um chamado próprios. Nós aqui temos história com o Senhor e temos um chamado próprio, particular, peculiar. Essa lição é muito importante. Vamos lá? Juntos, comparação tira você do foco espiritual, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ficar se comparando: mas eu não estou tão bonito como a fulano, eu não estou tão inteligente como ciclano, ou como Beltrano. Não estou, mas a tua história é a tua história com o Senhor. O Senhor conhece o teu labutar. O Senhor conhece teu esforço, teu trabalho e o que Ele tem te passado. Então, veja esse versículo, Lucas 22, 32. Foi justamente a lembrança de Jesus para Pedro naquela noite. Pedro, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus: Pedro, menos, Pedro, menos. Você vai me negar 3 vezes essa noite, antes que o galo cante. Então a gente tem que aprender com isso. O que a gente tem que fazer? Vamos lá? Virar-se, que tem um significado literal. Né? É voltar-se para, retornar, converter-se, é traduzido como conversão nesse texto. Né? Então é muito importante isso. Virar-se e manter os nossos olhos aonde? Comparando o que você está fazendo, vivendo com o irmão? Não. Olhar para Jesus. Em Hebreus fala lá: os nossos olhos estejam no autor da nossa fé. É para Jesus que a gente tem que olhar. Em vez de medir sua vida pela do outro, mantenha os olhos em Jesus e no propósito que Ele lhe deu, porque o Pai quer te transformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Você tem consciência disso? Então vamos para o fim. Vamos aqui para o fim. Responda essa pergunta. Qual é, afinal, a sua maior preocupação hoje?
recuperar sua imagem diante das pessoas ou restaurar seu coração diante de Cristo, restaurar a sua comunhão com o Senhor. E aí, meu irmão, minha irmã, para onde você vai? O que você responde? É a primeira ou é a segunda? Ou você tem um outro motivo? Que a gente vá para esta semana que se inicia, na certeza de que o Senhor nos restaura, na certeza de que o Senhor nos confronta com amor, na certeza de que Ele nos chama de volta para a missão, na certeza de que Ele cuida da gente e de que a gente não tem que ficar comparando a nossa caminhada, a nossa jornada com a jornada de ninguém, mas no relacionamento com o Senhor, na nossa comunhão com Ele, caminharmos sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém.